Se você está com receio de entrar para a profissão de social media porque já ouviu dizer por aí que ela saturou, nesse vídeo eu vou te contar se isso é verdade ou não. Bora lá. Opa, e aí, como é que vai? Seja bem-vindo ao canal da Nativos Digitais. Para você que não me conhece, eu sou o Ian Rafael e hoje eu quero falar com você que está com medo de entrar para a profissão de social media porque ouviu dizer por aí que essa profissão já está saturada, o mercado já está saturado de profissionais, a demanda que existe é muito pequena. Bom, vou te contar se isso é verdade ou não, mas antes eu quero pedir para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, né, para você receber conteúdos assim como esse, né, que eu trago conteúdos diversos. Aqui eu ensino você a utilizar o Instagram do zero, aqui eu mostro você as principais ferramentas, aqui eu te trago estratégias de marketing, aqui eu te trago estratégias de redes sociais e uma infinidade de outras coisas para você otimizar o seu negócio, né, a sua empresa dentro do mundo da internet, beleza? Bom, chega de enrolação. Será que mesmo que esse mercado de social media está saturado? Será que chegou ao fim? Será que agora a gente não tem mais oportunidades, né, para os novos profissionais, não tem mais oportunidades de receberem conteúdos? Será que os novos profissionais não têm mais a oportunidade de terem seus clientes, né? Será que saturou mesmo? Não! Eu convido você a pensar um pouquinho. A profissão de social media ela dura pouco menos de 7, 8 anos. Algumas pessoas vão virar, não, há 10 anos atrás já tinha uma pessoa que fazia gestão de mídia social pro meu negócio. Tinha, mas era tipo assim, era uma pessoa em São Paulo, outra pessoa em Minas Gerais, uma pessoa no Rio Grande do Sul. Eram pouquíssimas pessoas que faziam esse serviço. Até porque a gente não tinha tantas redes sociais para poder gerenciar. Essas pessoas elas faziam mais a gestão ali de blog, de portal. Era mais uma coisa mais voltada para escrever conteúdos do que propriamente a gente se posicionar na internet como uma autoridade como é nos dias de hoje, né? Então vamos pensar da seguinte forma: a gente tem ali uma profissão que tem mais ou menos 7, 8 anos de vida, né, de otimização, e a gente tem hoje no Brasil, né, a gente tem aqui, deixa eu vir aqui na tela do meu computador, a gente tem em torno de 20 milhões de empresas ativas, né? O total de empresas ativas no Brasil é em torno de 20 milhões. Isso aqui é uma pesquisa feita em agosto de 2021. Aqui a gente tinha, né, mais ou menos, aqui a gente tinha uma média de 18 milhões 440 empresas ativas no Brasil. Desses 18 milhões de empresas ativas no Brasil, imagine quantas empresas usam as redes sociais. Existe uma pesquisa também que mostra quantas empresas utilizam as redes sociais. Essa outra pesquisa aqui, ó, que foi feita em 13 de janeiro de 2021, ela diz que a pesquisa aponta que 70% das empresas recorreram às redes sociais na pandemia. Por que aconteceu isso? Vamos lembrar, vamos voltar alguns meses atrás, né, pra gente lembrar o que aconteceu na pandemia. Tava todo mundo ali, 2018, 2019, todo mundo bem, todo mundo empreendendo, né, colocando seus negócios ali para rodar. Muita gente já tinha ouvido falar de internet, de Facebook, de Instagram como grandes canais de distribuição de conteúdo. Porém, a grande maioria das empresas e empresários, principalmente as pessoas com idade um pouquinho mais velhas, né? Porque essas pessoas elas não têm uma conectividade quanto nós mais jovens, na teoria, tá bom? Isso não é uma regra. Essas pessoas elas sempre foram céticas quanto às redes sociais. Portanto, era natural que elas não se preocupassem em colocar o seu negócio dentro do universo online, né? Dentro de um smartphone dos usuários, por exemplo. Porém, quando surgiu ali o estouro da pandemia no início de 2020, né? Em março de 2020, muitas empresas fecharam as portas, principalmente os negócios locais, né? Que eram ali as empresas de delivery, né? Restaurantes, bares. Essas empresas elas foram obrigadas a fechar as portas, a grande maioria. Agora, o que elas poderiam ter feito, o que muitas delas fizeram para poder otimizar o seu negócio nessa época, né? Para poder não perder mercado, para poder também trazer o dinheirinho de todo dia, né? O pão nosso de cada dia, para elas não. A gente entrou realmente numa situação muito complicada no estouro da pandemia em termos trabalhistas e em termos do empreendedorismo. Elas fizeram o quê? Elas recorreram à internet. Então até mesmo as pessoas que não
que não entendiam o poder da internet, elas viram e começaram a olhar para a internet como uma forma de solucionar aquele problema que elas tinham. Então, ficaram ali 3, 4 meses nessas empresas depois que elas fecharam, depois quando explodiu a pandemia, elas ficaram 3 a 4 meses ali com as portas fechadas e depois desse tempo muitas pessoas começaram a migrar os seus negócios para o digital, né? Então alguns deliveries começaram a abrir e começaram a divulgar de forma digital, né? Pelo iFood propriamente, pelo Instagram, na sua localização ali, começaram a criar anúncios locais para poder otimizar ali em um raio onde o delivery ele atingia. Então essas empresas começaram a migrar para as redes sociais e com isso o número de gestor de mídia social teoricamente aumentou. Por quê? As pessoas elas começaram a ter a necessidade de criar um conteúdo que seja relevante. Porém, muitas dessas pessoas que começaram a prestar esse serviço de gestão de mídia social são pessoas inexperientes, né? E aí começaram a surgir alguns cursos, né? Como o nosso curso prático de social media, que a gente lançou ele bem no início da pandemia. Porque a gente sabia que ia ter essa necessidade, né? Eu mesmo fui uma pessoa muito impactada porque eu tinha muitos clientes de restaurante e aí, com o tempo, eu fui doutrinando esses clientes a voltarem para os negócios, mas de forma online. E aí a gente criou o curso prático de social media para começar a formar outros gestores de mídia social. E aí a gente formou, nesse mais de um ano, quase 2 anos, né? Muitos gestores de mídia social e começaram a surgir outros também. Outros cursos mais caros, outros mais baratos, etc. Porém, se você pega esse número aqui, ó, de 18 milhões de pessoas, a gente pensa assim, aliás, de 18 milhões de empresas, né, que hoje esse número já está muito maior, a gente já tem 20 milhões de empresas ativas na internet, não só na internet, né, mas são 20 milhões de empresas ativas em todo o Brasil, a gente não tem mão de obra suficiente para poder atender. Até porque nessa pesquisa que fala, depois eu posso até deixar o link aqui na descrição para você, que de 7 de 10 pessoas que utilizam a internet, apenas 3 contratam esse serviço de social media. As outras que não fazem essa contratação de profissional, elas tentam por elas mesmas dentro do seu negócio e acabam se frustrando, acabam perdendo o engajamento, acabam fazendo ações erradas. Por isso que eu te digo, o mercado de social media é o mercado mais promissor da nossa década. A gente está tendo um boom de pessoas querendo migrar a veiculação de porta de loja para celulares. Se você parar para pensar um pouco em publicidade de forma geral, o marketing ele está mudando, né? A gente, assim, até algum tempo atrás, né, dependendo da cidade ainda tem, mas a gente era bombardeado por outdoors, né? A gente passava de carro numa avenida, de ônibus numa avenida, a gente era bombardeado por outdoors, né? Hoje nós somos bombardeados por outdoors digitais. Então as empresas elas começam a reconhecer que elas precisam muito estarem aqui, presentes na vida das pessoas de forma digital. Então imagina só que a gente tem 20 milhões de empresas ativas, porém a gente não tem 20 milhões de gestores de mídia social. Acho que nem perto disso, acho que a gente não tem nem 100 mil gestores de mídia social, se for juntar todos os outros cursos, né? 100 mil acho que eu exagerei, não, a gente deve ter uns 400 mil gestores de mídia social em todo o Brasil. Se a gente for somar todos os profissionais, né, todos os cursos de gestão de mídia social, e aí você tem que analisar também que muita gente que faz os cursos de gestão de mídia social acaba reconhecendo que aquela profissão não é para ela, e aí ela acaba migrando para um outro cenário dentro do próprio marketing digital, porque essa é a possibilidade também de você trabalhar com marketing, né, de forma geral. Você começa como gestor de mídia social e aí você percebe que o mercado de afiliado ele serve mais para você, ou então você começa como um afiliado e aí você percebe que você tem uma facilidade maior de criar conteúdo e aí você volta para a criação de conteúdo, você começa a brincar ali dentro dessas profissões do marketing digital e isso facilita muito, isso engrandece cada vez mais o seu processo como um grande profissional do marketing. Hoje eu falo que eu não sou somente um gestor de mídia social. Eu sou um gestor de mídia social que eu faço criação de conteúdo, que eu escrevo copy, que eu gravo vídeo, que eu sou fotógrafo, que eu sou designer, que eu sou, que mais? Que eu sou um storytelling. Enfim, eu começo a transitar em várias áreas dentro do marketing porque a gestão de mídia social me permitiu isso. Entende? Por isso que eu digo para você, a profissão de social media é a profissão mais promissora do mercado da nossa década.
da nossa década. E como eu já disse para você também, se você tem interesse em entrar para essa profissão, a gente tem o curso prático de social media, que ele está aqui no primeiro link da descrição, é só você entrar e ficar sabendo como é que funciona todo esse processo, que será um prazer tê-lo conosco. Bom, recado tá dado, a gente já explanou aqui algumas coisas que a gente já tinha, algumas dúvidas que a gente tinha sobre esse mercado de social media, se ele está saturado ou não. É só você fazer essa média aí de 20 milhões de empresas para 400 mil profissionais, que eu considero que existe, porque na boa, eu acho que não existe nem isso tudo, mas eu coloquei um pouquinho para cima para ser um pouco mais pé no chão quanto essa conta. Então existe uma fatia muito grande ainda para ser preenchida ali de empresas que precisam de profissionais. E mais do que isso, elas não precisam somente de profissionais, elas precisam de profissionais qualificados que já chegam para realizar esse trabalho com uma boa metodologia bem definida. Beleza? Bom, recado dado, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever para receber conteúdos como esse e te ajudar aí dentro do processo de gestão de mídia social que eu sei que você está passando. Beleza? Eu sou o Ian Rafael, foi um prazer estar com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!